E aí galera, beleza total? Tudo bem com vocês? Hoje, um dia bem bacana, bem especial, que a gente vai falar sobre a diferença dos marteletes SDS Plus e os SDS Max. Qual que é a diferença esses dois marteletes aqui, entre esses dois? Qual que é a diferença entre essas duas tecnologias, SDS Plus e SDS Max? Por que que eles são diferentes? Por que que um tem motor sempre vertical e o outro pode ter um motor linear, a caixa pneumática, e o outro, momentaneamente, em alguns casos, tem uma caixa pneumática vertical, caixa pneumática sempre na horizontal. Eu vou te explicar a diferença desses dois marteletes, mas o que você precisa saber primeiro, antes de entender a diferença dos dois, é a diferença das brocas, que é o principal quesito nisso aí, né? Que é a principal diferença entre esses dois, o diâmetro dessas brocas, o que que acontece com elas, né? Vamos ver como que é as brocas primeiro e como o sistema SDS, que tanto tem SDS Max e SDS Plus, o que que significa? Que é o Slot Drive System, que é um sistema de um slot drive, né, que é um sistema de movimentação de um slot que tem nas brocas. É uma tecnologia patenteada pela Bosch que hoje domina o mercado plenamente com essas brocas, SDS Plus e SDS Max. Vamos ver a diferença entre essas brocas? A primeira diferença que a gente precisa saber e entender é o diâmetro dessas brocas aqui. Aqui nessa broca aqui, nessa SDS Max, eu tenho um diâmetro aqui, ó, ao redor dela, de 34 milímetros. E aqui eu tenho um diâmetro de 10 milímetros nessa broca aqui. O Slot Day, que batiza o nome dessas duas brocas, Slot Day Drive System, é esse vínculo que tem aqui na broca. E percebam a diferença entre a SDS Plus e a SDS Max. Olhe como a SDS Max é muito maior. São 4 vezes o tamanho de uma SDS Plus, né? Observem bem aqui, ó. Essas diferenças aqui. São muito grande a diferença. A gente tem uma diferença no slot aqui no tamanho e na diferença na abertura dele aqui, ó. Aqui é menor, aqui também é maior, dadas as devidas proporções. Como que funciona? Ao eu introduzir no mandril, eu abro duas esferas e essas duas esferas vão entrar aqui dentro. Essa esfera vai entrar uma aqui e a outra aqui do outro lado. Essa esfera vai segurar a broca para que a broca não saia. E no momento do impacto, a gente vai ter esse deslocamento aqui da broca, olha. A gente vai ter esse deslocamento. Nessa outra aqui, a gente vai ter esse deslocamento aqui, ó. É um deslocamento bem menor. Aqui a gente tem 20 milímetros de deslocamento. Aqui a gente tem 60 milímetros de deslocamento. Então é uma diferença muito maior. É uma diferença bem marginal e não sutil entre essas tecnologias aqui. Nos marteletes que utilizam a broca SDS Plus, a gente consegue uma força de impacto nessa movimentação aqui que ele vai fazer, ó. Nesse impacto aqui, a gente consegue uma força de impacto de 3 joules. Os marteletes são medidos em joules, antigamente era medido em quilos, hoje são medidos em joules. A gente consegue um deslocamento aqui, ó, de até 20 milímetros. A gente consegue um impacto de 20 milímetros. Já nesse aqui, a gente vai conseguir um impacto de 60 milímetros. Muito mais impacto, muito mais deslocamento da broca do que nesse sistema tradicional aqui. Esse sistema aqui, ele vai geralmente, aí, a partir de 0,7 joules, até, geralmente, um martelete bom, assim, em toda a maioria, chega até 3 joules de potência. 3 joules de deslocamento. Esse aqui, eles já partem inicialmente de 5 joules e eles vão até 15 joules de potência. Então, é uma diferença muito grande, né? Ele começa, o SDS Max, ele começa com o dobro do máximo do SDS Plus. Vamos ver como é que é o encaixe da broca. Vamos utilizar aqui um martelete. Vamos fazer o encaixe da broca aqui. Aqui está feito o encaixe. E olha o tamanho do deslocamento que eu tenho. Observem bem o quanto eu tenho de deslocamento de energia, o quanto eu tenho um espaço maior, um slot maior, o deslocamento da broca no SDS Max. Já no Plus, olha a diferença. Essa é a diferença. Vamos ver um do lado do outro para a gente poder comparar. Olha, esse aqui, o que faz de deslocamento,
E olha, esse o que faz deslocamento. E o outro é isso aqui. Uma coisa muito interessante que se deve ser feito nesses marteletes aqui, para que a gente tenha uma manutenção, é sempre que usar ele, nesse espaço, neste outro, nesses 4 espaços que tem aqui, a gente deve lubrificar eles, a gente deve engraxar. Como esse martelete é novo, vocês observem que saiu um pouco de graxa junto aqui, ó. Saiu um pouco de graxa junto. Essa graxa serve para lubrificar essa movimentação que acontece aqui nesse martelete. Uma coisa também muito importante é quando você trabalha com ele em vertical, é você passar uma fita, alguma coisa aqui, para você evitar que entre poeira aqui dentro. Pois o maior estrago nesse tipo de martelete acontece por contaminação e por resto de poeira. Tanto que esses marteletes têm uma manutenção muito simples para que você consiga fazer a manutenção nele. Você tira aqui, tira esse anel aqui e você consegue fazer a manutenção preventiva, né? Limpando e lubrificando as partes que estão contaminadas por poeira, por resto de construção dentro desse martelete. Uma outra coisa que a gente precisa saber, que a gente nota muito fácil quando a gente vê os marteletes, é que esse aqui tem um motor linear. O que é um motor linear? É um motor ligado na caixa pneumática junto. Isso aqui é uma caixa pneumática rotativa, ou seja, ela tem a função de rodar o martelete e tem a função também de dar só os golpes sem rodar o martelete, sem que a broca gire, que é a função do martelete rompedor dele. Mas as funções martelete rompedor desses casos aqui pequenos são momentâneas, são para trabalhos num espaço muito curto de tempo. Todo fabricante preconiza que você não use constantemente ele como rompedor, que você utilize ele momentaneamente como rompedor e utilize ele na sua totalidade como um martelete rotativo perfurador. Isso que é o importante. Os marteletes que têm uma performance um pouco maior, geralmente eles precisam que o motor seja na vertical. Por quê? Por causa do espaço para fazer o eixo com a engrenagem terem uma percussão maior, né? Uma percussão maior do impacto que vai acontecer. O que acontece aqui dentro? Ao motor girar, o motor ativa um pistão, esse pistão vai bater nessa broca aqui e vai dar um impacto aqui. Aqui dentro tem um êmbolo chamado um pistãozinho, né? Um êmbolo em formato de um pistão, e esse pistão vai ficar batendo aqui dentro e essa broca vai fazer essa movimentação aqui. A movimentação do slide, a movimentação da batida. Esse sistema aqui, que é o sistema com motores vertical, onde a maioria dos marteletes, né, a sua grande totalidade dos marteletes do formato SDS Max utilizam, eles precisam dessa movimentação para quê? Para que haja um equilíbrio melhor, para que eu consiga diminuir o tamanho, eu preciso colocar o motor vertical e eu economizo peças e eu consigo fazer peças com uma resistência melhor, porque eu consigo fazer uma engrenagem vertical e eu consigo botar uma outra engrenagem horizontal e elas conseguem trabalhar melhor, ou seja, eu consigo diminuir o tamanho do meu martelete quando eu coloco nessa posição aqui. Poderia colocar o martelete e ter a mesma performance, ele sendo linear como esse outro aqui? Poderia, mas a máquina perderia o quê? O centro de gravidade dela, ela ficaria uma máquina muito comprida, somando-se mais o tamanho da broca, ficaria muito comprida e difícil de trabalhar, ficaria uma máquina totalmente anti-ergonômica. Nesse sistema a gente consegue trazer ergonomia para a máquina, equilíbrio de trabalho, colocando o motor na vertical, a gente consegue definir o peso melhor, né? A gente consegue proporcionar ao operador um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de ajuste ergonômico para que a gente tenha uma melhor produtividade com a máquina. Existem marteletes SDS Plus que chegam a potência enorme, gigante, entre 6 e 7 joules, existem. Esses marteletes são raros. Em toda a sua maioria, em toda a sua totalidade, geralmente os marteletes SDS Plus chegam a 3 joules de potência. E os marteletes SDS Max partem de 6 joules, 5 joules em diante. Geralmente é isso, eles vão de 6, 5 joules, eles iniciam dependendo da marca do fabricante, e eles chegam a 15 joules de potência. Passou de 15 joules de potência, que é o máximo para o martelete SDS Max, a gente entra na função dos marteletes com outros encaixes, com os encaixes sextavados, que é outro tipo de ferramenta, que já são rompedores dedicados, né? Para brocas rotativas
Esse é o máximo que a gente usa, esse que é o recomendado. Então, entendam isso aí para quando vocês forem comprar, adquirir a sua máquina, ver o seu projeto. O que eu recomendo, né? O que eu acho que é o justo, o que eu acho que é o interessante, onde vai ter o custo-benefício na sua operação. Até 3/4, momentaneamente, você usa o SDS Plus. Acima de brocas com 3/4, acima de 20 milímetros, você deve ir para um SDS Max. Se os seus serviços sempre são acima de 19 milímetros, acima de 20 milímetros, acima de 3/4, eu recomendo que você vá para a linha SDS Max, é onde você vai ter durabilidade. Se o seu serviço é sempre buchas 12, que é a grande maioria que a gente usa, é construção civil, buchas convencionais, você vai para o SDS Plus. Usou até 9,16 por aí, pode ir de SDS Plus. Passou de 9,16, né, o teu serviço já ficou mais pesado, pula para essa linha SDS Max aqui. A linha SDS Max, também as brocas têm um valor agregado um pouco mais alto. Por que tem esse valor agregado mais alto? Porque são brocas também com uma dureza maior, são brocas com uma resistência maior. A gente consegue, estimativa de que uma broca SDS Max consegue durar 5 vezes mais do que uma broca SDS Plus. Então essa estimativa deve ser levada em consideração, que você vai ter uma performance, um rendimento do seu consumível, que são as suas brocas, muito maior do que no sistema SDS Plus. O SDS Plus reina absolutamente, é o mais vendido, é o mais utilizado. Cerca de 90% dos casos, ela fica aquém do propósito que você está usando. Mas, infelizmente, isso acontece, às vezes por falta de orientação, por falta de conhecimento, onde investir numa máquina dessa daqui, num SDS Max, você vai ter muito menos manutenção, você vai pagar mais caro nos acessórios, mas você vai ter uma vida longa muito maior, uma longevidade muito maior em brocas e na sua ferramenta, na manutenção da sua ferramenta. Então, pessoal, sobre ferramentas SDS Max e SDS Plus, uma outra coisa importante em ressaltar é que às vezes você vai pensar assim, um martelete deste aqui, com fio, né, um martelete tradicional desse, vai ter em torno de 850 watts. E um desse aqui que tem 2 vezes mais potência, vai estar na faixa mais ou menos dos 1.100 watts. Como pode 200 watts a mais dobrar a potência? Eu não teria que dobrar os watts, não teria que ser 1.600 watts? Isso o que acontece? Existe a performance, isso quando a gente fala da potência, a gente está falando de potência do motor, mas a performance que o motor pode dar nesse tipo de martelete aqui, devido à construção que ele é feita, também é muito maior. Esse sistema de engrenagem colocado, engrenagem na vertical, com um contra-ângulo ali, com uma outra engrenagem linear, proporciona com que ele tenha uma eficiência muito maior. Esses motores verticais têm mais eficiência, possuem um ponto de equilíbrio melhor, deixam a ferramenta mais compacta, e essa potência em watts do martelete não é o que você deve considerar na hora que você estiver adquirindo o seu. Você deve considerar a potência em joules. Antigamente se falava muito na potência em quilos. Ah, um martelete de quantos quilos? Hoje não está mais se usando essa medida de quilos, né? E isso se fazia era uma menção de uma marreta de 1 quilo, quantos quilos essa marreta, esse impacto, traduziria num martelete com fio. Hoje em dia, a nomenclatura que está sendo usada é a nomenclatura em joules. Então, essa é a nomenclatura real que você deve usar no seu martelete, seja SDS Plus ou seja SDS Max, e não a potência em watts, porque você vai ver muito martelete com 7, 8 joules, 6 joules como esse, 7 joules como esse, tendo um motor de mais ou menos em torno de 1.100 watts, 900 watts. Então, o relevante, mais uma vez repito para vocês, o relevante em olhar no martelete, considerar na hora da compra, é a sua potência em joules, é o deslocamento de energia que você vai ter traduzido na ponta da sua broca, né, na ponta do seu martelete. Uma coisa bem interessante que você precisa saber também, por que ele é chamado para serviços momentâneos de rompimento, né, como rompedor? Porque o que acontece? A caixa dele é muito pequena e aqui funciona um pistão pneumático, ou seja, mecanicamente o pistão vai fazer esse movimento e ele vai bater aqui na broca. Esse movimento aqui, ó, pneumático desse pistão que está aqui dentro, que fica batendo na broca, ele gera um aquecimento muito grande aqui dentro. Esse aquecimento muito grande faz com que a lubrificação pastosa que tem aqui dentro da graxa entre no ponto de gota. Então é comum você observar que essa parte aqui sempre vai estar mais quente, porque a graxa
do estado pastoso, passou para o estado líquido e aquece muito aqui embaixo, gera um calor muito grande aqui. Quando acontecer isso, o seu martelete esquentar, deixe ele nessa posição, para que a graxa volte para a parte de cima e entre no estado pastoso e o seu martelete fique lubrificado, né, de forma correta. Uma outra coisa muito importante ser lembrado é que esses marteletes, muita gente fica com medo de forçar a broca contra a parede, contra o que você está furando, e acaba deixando frouxo, fazendo com que o impacto causado na frente seja transmitido para trás e esse impacto gerado aqui atrás começa a danificar as peças, né? Começa a encurtar a vida útil dele. Então o martelete sempre tem que estar sendo segurado firme contra a parede e o impacto deve sempre ser sofrido na broca, né? Não deixar que o impacto volte um pouco dele aqui para o martelete, que vai danificar. Já nos casos do SDS Max, a gente consegue ter uma lubrificação muito mais eficiente, né? A gente tem peças maiores aqui e um projeto preparado para que ele seja um rompedor constante, que a gente consiga trabalhar por até 1 hora sem desligar esse martelete aqui, rompendo parede, usando ele na função rompedor. Enquanto que nesse aqui a gente não consegue passar de 15 minutos. Ah, mas tem gente que consegue, que trabalha até por 1 hora com esse martelete. Sim, mas isso está encurtando a vida útil do seu martelete. Trabalhar com ele aquecido vai diminuir a vida útil do martelete. Martelete para trabalhos de rompimento com mais constância, por um tempo maior, precisam ser com o martelete SDS Max. Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre marteletes. Espero que agora ficou claro para todos vocês que assistiram esse vídeo a diferença entre um SDS Plus e um SDS Max. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.